As pessoas se esquecem, às vezes, das coisas cruéis que a Emily faz ao longo da série. Ou a gente faz o que eu quero, ou a gente não faz nada. Olá, eu sou a Thais, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E se você é um inscrito retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aqui eu gosto de fazer análises de personagens fictícios como se eles fossem pessoas da vida real. E o vídeo de hoje, para ser bem sincera, eu posterguei bastante em fazer, apesar de ser um vídeo que eu queria fazer há algum tempo. Foi uma das primeiras ideias que eu tive pra fazer. E apesar de muitas pessoas pedirem comentários, de vídeos sobre a série, vídeos dessa personagem, que eu não sei por que eu tô fazendo tanto mistério, se você viu no título da thumb do vídeo. A Emily Gilmore é uma personagem muito complexa e ela gera opiniões muito fortes. E assim, a internet é o local onde a nuance vai pra morrer, né. Então, vou ser honesta, eu tive um pouco de medo de trazer esse vídeo sobre ela. Mas vamos enfrentar esse medo hoje. O vídeo de hoje é sobre a infame e icônica Emily Gilmore, de Gilmore Girls, a terceira Gilmore Girl, como diz o livro dela. A Emily, ela é uma personagem, assim, pelo menos de tudo que eu vi, absolutamente amada pelos fãs de Gilmore Girls. As pessoas acham ela muito icônica, as frases dela muito memoráveis, a atitude e a postura, e todo mundo sempre fala como ela, na percepção das pessoas de vilã, foi um pouco injustiçada, e que o arco de desenvolvimento dela na série é um dos melhores, se não o melhor, que a série teve. No entanto, apesar de concordar com tudo isso, eu acho que, no meio disso tudo, no meio do grande carisma que essa personagem tem, da maneira como ela conquistou o público, as pessoas se esquecem, às vezes, das coisas cruéis que a Emily faz ao longo da série. E é justamente por isso, porque ela é esse paradoxo, ao mesmo tempo que você sente que ela foi injustiçada, você também vê que ela foi cruel e mereceu, e ela é icônica, mas ela também é a grande vilã, e ela é boa, mas ela também é má. É justamente por isso que a Emily é tão fascinante pra mim, porque ela não é somente uma coisa, ela não é somente outra. Apesar de ter sido criada com o intuito de ser a antagonista da série, ou ao menos a antagonista do ponto de vista da personagem principal, que é a Lorelai, a Emily, ela é muito mais que isso, a gente enxerga uma vulnerabilidade nela. E isso faz você gostar dela, ou no mínimo entendê-la o suficiente pra gostar dela. E eu acho que muito disso tudo se deve, com certeza, à brilhante atuação da Kelly Bishop interpretando essa personagem que, assim, é absolutamente maravilhosa. Eu já amaria a Kelly Bishop pra sempre, porque ela participou de um dos meus filmes preferidos, que é Dirty Dancing, como a Marjorie. Mas assim, a entrega dela como Emily Gilmore é espetacular, porque ela teve muito mais espaço pra brilhar, né, como Emily Gilmore, mais tempo de atuação, anos de série e tal, e mostrar o grande talento que ela tem como atriz. E o que eu acho interessante é que nas entrevistas, quando a Kelly lançou o livro dela, se eu não me engano foi no ano passado ou começo desse ano? Não, foi no final do ano passado. Ela lançou o livro dela, The Third Gilmore Girl, a terceira garota Gilmore. Nas entrevistas, ela falou sobre como ela baseou a Emily, a construção da Emily, na própria avó dela. Ela disse que a avó dela era uma Emily Gilmore e tratava a mãe dela muito mal. Ela e a mãe eram muito próximas, então ela sentia como se Gilmore Girls fosse uma recontagem da história dela e a oportunidade de interpretar a avó, o papel que a avó teve na vida dela e na vida da mãe dela. E Numa, tipo, que está descarregando. E ela disse que ela odeia esse tipo de ela detesta esse tipo de pessoa e acha engraçado que muitos fãs, acham que ela é parecida na personalidade, nas características com a Emily Blunt, quando ela é absolutamente o contrário, que a bicha é uma fofa. Mas ela também falou que isso permitiu que ela desse muita motivação, muita justificação, muitos motivos pra cada atitude que a Emily toma. E eu acho que é por isso que a Emily é tão cheia de camadas, que se tornou uma personagem tão querida. Eu não acho que ela teria sido tão memorável na cabeça de quem assistiu a série e gostava, vamos dizer assim, não fosse essa inteligência, essa sagacidade na maneira como a Kelly interpretou o papel. Afinal, a Emily, ela é basicamente, assim, o estereótipo de uma pessoa que é cega por todo o privilégio que ela tem. Pela maior parte do tempo, ela é
completamente alheia às emoções, aos interesses, às vontades de qualquer pessoa ao redor dela. Assim, eu também amo a personagem, mas ela é extremamente egoísta, ela faz tudo para benefício próprio ou benefício dos seus, da sua família, dos seus entes queridos, e em detrimento de outras pessoas. E é esse que é o problema, porque à primeira vista ela fazer tudo em benefício de si e da sua família não seria algo ruim, só que o problema é que ela não se importa se no meio do caminho ela vai machucar outras pessoas, ela vai ferir alguém, ela só foca naquilo que ela quer ou que ela acredita que é o melhor pra ela ou para os seus filhos, netos e marido. E ela tem, assim, uma opinião muito forte, para dizer o mínimo, e ela é muito teimosa e ela permite que isso afete demais os relacionamentos dela. A Emily é muito ou as coisas são exatamente do meu jeito ou elas não são. Ou a gente faz o que eu quero ou a gente não faz nada. E ela nunca se propõe a sequer, assim, tentar entender os sonhos, os gostos das pessoas que são diferentes dos dela. Se alguém, quisesse alguma coisa, gostasse de alguma coisa ou fosse alguma coisa que não a interessasse, que não batesse com os valores que ela considerava certos, ou coisas que ela gostava, os interesses dela, ela simplesmente não dava a mínima para essa pessoa. E imediatamente tratava, essas pessoas com um ar de superioridade, tipo, "eu sou melhor que você, porque eu não tenho esses gostos, esses sonhos, esses planos". Um claro, claríssimo exemplo disso é como ela enxerga a vida da Lorelai, porque quando a gente olha pra Lorelai adulta, ela tem uma vida muito ok. Ela é bem-sucedida no trabalho dela, ela tem uma casa própria, a filha dela é saudável, ela tem uma comunidade ali próxima, ela tem amigos, mas ainda assim, a Emily basicamente enxerga a vida da Lorelai como se ela fosse fracassada. Tudo o que a Lorelai tem pra ela é de mau gosto, absolutamente ruim, não tem valor. Simplesmente porque não é a vida que a Emily escolheria pra si, então não é bom. Mesma coisa com o Luke, tecnicamente ela não tem motivo nenhum pra desgostar dele, pra não achar bom quando ele e a Lorelai começam um relacionamento, porque ele é um cara bem-sucedido no trabalho dele, ele é seu próprio patrão, ele é dono do próprio prédio, ele tem a casa própria dele, não dependeria financeiramente da Lorelai pra nada, e tá numa situação financeira muito confortável pra dar conforto a ela, se fosse o caso. Ele adora a Lorelai, faz tudo pra ela e principalmente ele se importa muito com a Rory, cuida muito dela, então esses deveriam ser os valores que ela deveria focar quando pensando num genro, mas na verdade ela simplesmente não gosta do Luke para Lorelai, porque ele não é do mesmo círculo social que eles pertencem. Só porque ele não nasceu de dinheiro, não tem fortuna, ela não considera ele à altura da Lorelai. E eu vou dizer algo que assim, se você é muito fã da Emily de maneira assim quase que fantasiosa, tipo assim, eu não quero ouvir nada de ruim dela, você não vai gostar, mas a verdade é que, sendo ela essa personagem maravilhosa de se assistir e que inegavelmente faz toda a diferença na série, ou não, a Emily é uma pessoa muito ruim. A Emily não é uma pessoa boa. Porém, eu também acho que como personagem, ela é um ótimo exemplo de como o nosso ambiente, onde a gente cresce, onde a gente vive, impactam os nossos comportamentos, impactam a maneira como a gente age. Porque, apesar de mostrar isso da maneira bem peculiar e específica dela, a Emily se importa de verdade com a Lorelai e com a Rory. Não é uma questão dela não amá-las e não querer o melhor para elas. Ela queria o melhor para a filha e para neta. A grande barreira dela, na verdade, era a definição do que era esse melhor. Ela não conseguia entender que o melhor na cabeça dela não se igualava às expectativas do melhor na cabeça da Lorelai. Isso era o grande problema entre as duas. Ela genuinamente não consegue entender por que era tão difícil pra Lorelai seguir o mesmo caminho de vida que ela. E assim, pra gente isso pode parecer muito óbvio assistindo a série, porque que a Lorelai não queria seguir a mesma vida que a mãe. Mas a gente tem que lembrar que se a gente tá interpretando a Amy como uma pessoa, que ela é de uma época muito diferente, tanto da nossa hoje quanto da Lorelai quando adolescente. A Emily não só veio de uma época, quando eu digo tempo, né, mas também de um local, de um ciclo social, onde era esperado que ela fizesse absolutamente tudo que a mãe mandasse sem questionar. E não existia para ela uma outra possibilidade, um outro caminho de vida para ela seguir que não fosse o que ela seguiu. Isso não era nem assim
nunca nem se passaria na cabeça dela, porque simplesmente não era possível na realidade que ela vivia. Então ela foi pra faculdade para encontrar um bom marido, encontrou esse bom marido, que era bem-sucedido, proveu para ela uma vida confortável no estilo que ela queria, e ela, se tornou a esposa de um cara bem-sucedido, e ele engajada na comunidade na qual ela estava inserida. E isso era tudo o que ela havia planejado, projetado para a vida dela. E ela não gostou. E ela se sentia satisfeita com isso, porque traz conforto, traz segurança. E a visão de mundo dela era oferecer tudo isso para a filha dela. Por que que a filha não ia querer essa mesma trajetória tão mais fácil que garantia ela 100% do mesmo conforto e da mesma segurança, do mesmo bem-estar, que para ela era o bem-estar. Para entender a Emily e o grande conflito que ela tem com a Lorelai, por que que elas não conseguem chegar no mesmo nível, é importante entender que a Emily, ela tentou ensinar para Lorelai o mesmo conceito de melhor vida que a mãe ensinou para ela. Só que esse conceito não tinha nada a ver com felicidade ou satisfação pessoal. Tinha a ver, como eu falei, com conforto e segurança. E essa é a grande diferença entre ela e a Lorelai. A Lorelai estava preocupada em ser feliz, ser livre, em ser satisfeita, independente do quanto ela tinha na conta bancária dela, ou se ela tinha segurança financeira. Enquanto que para Emily não, para Emily essa segurança, esse conforto, essa estabilidade é que são mais importantes. Felicidade é isso, é ter isso. Tinha a ver com ter uma vida mais fácil, com ter uma boa reputação, com manter o mesmo status quo. E a Lorelai, ela viveu a adolescência dela dos anos 80, quando as coisas começaram a mudar de verdade um pouco para as mulheres. Porque e inclusive a Carrie Bishop comenta sobre isso numa entrevista quando ela estava falando sobre Dirty Dancing, que se passa um pouco antes disso, o filme, né, e o quanto ela achou importante que o filme abordasse, por exemplo, a temática do aborto, porque ela fala que lá nos anos 60, se começou a permitir que a mulher fosse sexualmente ativa, se começou a ser mais convencional na sociedade. No entanto, era o problema da mulher se essa vida sexual gerasse um bebê. Se permitia, né, que ela fosse sexualmente ativa, mas ela tinha que ser responsável pelo resultado disso. Não deram para a mulher ali naquela época meio de uma ferramenta para que isso não chegasse, para que ela não tivesse filho se ela não quisesse. Havia métodos contraceptivos, mas não eram tão permitidos socialmente como é hoje. E a única ferramenta que a mulher tinha era ou ter o bebê ou fazer um aborto, vamos dizer assim. E ela fala que ela acha muito importante isso ser mostrado em Dirty Dancing. Dirty Dancing é um filme dos anos 80 e é nessa época que a Lorelai cresce. Então ela começa a ver as mulheres mais ativas no mercado de trabalho, ela começa a ver as mulheres menos preocupadas em se casar, ela começa a ver as mulheres criando seus filhos sozinhas quando os pais não são presentes ou quando elas não querem se casar com esses pais, e é exatamente isso que ela faz. Ela cresceu numa geração onde os jovens estavam buscando um senso de ser, uma liberdade, uma autonomia, se permitindo ter identidade, que era algo que não era tão abertamente falado até então. Era a época onde foi uma época onde os papéis da não tô dizendo que os papéis da sociedade não tenham sido questionados antes, não tenham acontecido movimentos antes, mas é ali onde teve uma força maior, né, do questionamento dos papéis societários, tanto o papel da mulher, quanto a questão da sexualidade, quanto a questão de gênero e etcétera. Então é óbvio que isso influenciou a maneira da Lorelai de pensar, apesar dela ter crescido no mesmo círculo social onde a Emily vivia, e apesar da mãe ter tentado ensinar tudo o que ela queria pra filha. É óbvio que eu acho que independente disso, a Lorelai a gente tem que levar em consideração a personalidade das pessoas, e a Lorelai ela é intrinsecamente ela é combativa, então acho que mesmo que ela tivesse nascido nos anos 20, ela ia tentar ir contra o status quo e contra o caminho que os pais queriam seguir, mas o fato dela ter crescido nessa época, obviamente, influenciou muito, tanto é que ela é muito apaixonada por cultura, ela gosta muito de assistir filmes e ouvir músicas e ler livros e etcétera. Cultura com a qual ela cresceu, cultura atual, diferente da Emily, que é mais aquela coisa clássica, aquela coisa antiga e tal. E como a própria Lorelai diz no episódio pra Rory, se eu não me engano, é o episódio onde a Rory ela vai debutar na Vida Aqui de Baile, mas eu posso estar errada. A Rory pergunta se ela e os pais se dariam bem algum dia, e a Lorelai
tristemente diz que ela sabe que não, porque ela destruiu os sonhos dos pais. Ela pegou todo o dinheiro e refinação e conforto e oportunidade que eles deram a ela, que eles ofereceram na criação dela e cuspiu no prato, por assim dizer. Ela partiu o coração deles. E é por isso que eles nunca vão conseguir esquecer o que ela fez aos 16 anos. E eu honestamente acho que muito do ressentimento da Emily com a Lorelai é muito mais pela Lorelai ter ido embora, por ela ter dado as costas à vida que a Emily considerava tão boa, a melhor, do que ela ter ficado grávida em si. Até mesmo porque eu acho que parte da Emily inveja a Lorelai, inveja a autonomia que ela tem, a coragem que ela teve. Porque ela, vamos ser sinceros, a adolescente, quando era pequeno, teve essa bravura de abandonar algo que era extremamente confortável para ela. Uma vida fácil que já estava preparada para ela, era só ela seguir. Assim, para correr um risco num mundo completamente desconhecido, porque a Lorelai, eu imagino, era criada muito numa bolha, nunca trabalhou, teve todo tipo de conforto, nunca deve ter tido feito nada até os 16 anos, quando ela precisou de fato começar a trabalhar para se sustentar. Não é algo fácil, de maneira alguma. Em algumas cenas, dá pra perceber que a Emily, ela sente um pouco de interesse na vida que a Lorelai tem, e às vezes ela até sente um pouco de orgulho. No mínimo, ela parecia intrigada com a independência da Lorelai, e talvez ela quisesse isso pra si mesma, mas sentisse que nunca teve como e que o tempo dela já passou. E eu acho que daí também vinha um pouco da frustração dela com a Lorelai. A Lorelai era um constante lembrete pra ela de que ela teve coragem de fazer o que a Emily nunca teve, e ela conquistou uma autonomia e um senso de si que a Emily nunca conquistou. Não somente eu acho que ela não somente sentia raiva pela Lorelai não ter se tornado quem ela queria que ela não se tornou, mas ela também sentia raiva por sentir inveja. Principalmente porque existem algumas cenas, e agora eu não vou conseguir lembrar exatamente todas ou que episódios acontecem, mas existem algumas cenas, alguns diálogos entre a Emily e o Richard que dão a entender que aconteceu algum tipo de escândalo na família da Emily. Ele solta algumas farpas assim pra ela. Isso explicaria muita coisa. Ele: "Eu não vi o que você quer. Sossega. Deita aqui, vem cá." Se acontecer algum tipo de escândalo na família da Emily, isso explicaria por que que ela é tão obcecada pela reputação dela, por e da família, por manter uma reputação imaculada na família, muito mais do que o Richard. Ela é muito mais preocupada com o círculo deles e manter as aparências e os eventos certos e tal do que ele é. Ele é muito preocupado com o trabalho. Também explicaria por que, por mais que a Emily sempre fizesse tudo absolutamente certo, a sogra nunca gostou dela. Se acontecer algum tipo de escândalo na família da Emily, ou se ela veio de uma família, talvez, num status financeiramente abaixo dos Gilmore e ela se sentia envergonhada por isso, algo assim explicaria com que a Trix simplesmente odiava a Emily, apesar dela fazer absolutamente tudo que aquela velha queria, e fazer muito bem para o Richard de cuidar dele muito bem, que deveria ser a única coisa que a Trix deveria querer dela. Não só ela não gostava da Emily, como ela simplesmente não aceitava a Emily como parte da família, ela não considerava a Emily uma Gilmore, o que me faz pensar que pode ser porque teve algum tipo de escândalo na família da Emily e ela não queria que isso fosse associado aos Gilmore. O que também faz sentido da Emily em si ser tão obcecada pelo nome Gilmore e pela reputação e tal, se por querer se desassociar de alguma coisa ruim que aconteceu na família dela. Se ela não podia ser essa Gilmore perfeita, já que tinha isso e a sogra não aceitava 100%, eu acho que ela coloca todas as expectativas na filha única que ela teve de ser a Gilmore perfeita. Só que aí, num grande plot twist, a Lorelai vai e decide dar as costas pra tudo isso, dar as costas pra tudo que a Emily lutou tão bravamente pra conquistar, pra tudo que ela considera importante, pra tudo que ela valoriza. E eu acho que isso magoou muito a Emily. Depois ela tenta colocar todas as expectativas dela em cima da Rory. A Emily estava tão focada em receber toda a afirmação positiva que a sociedade e a família dela ensinou a ela, ela deveria desejar, que ela ignorou o quanto isso prejudicava o relacionamento dela com a filha. Porque honestamente é isso que as pessoas às quais a Emily e o Richard se associam querem, né. Eles são pessoas que só querem ouvir um: "Ah, bem, que ótimo", e nada mais que isso. No final das contas, a Emily, ela era uma mulher desesperada que colocava as suas frustrações e suas necessidades nas pessoas que ela amava. E não era o certo a se fazer, mas era o que ela achava certo considerando
como ela foi criada e considerando todas as suas inseguranças. E eu acho que é justamente por conta disso tudo que a Emily é uma personagem tão interessante. A série entendeu muito bem que ela não é uma boa pessoa, mas ela também não é uma pessoa má completamente. Às vezes ela faz coisas horríveis, mas a intenção dela não era horrível, por assim dizer. A motivação dela, apesar de completamente fora de foco, fora de quê? Ai, eu tô de ressaca. A motivação dela, apesar de completamente fora de foco, não era maldosa. Algumas vezes. Era quase como se a bússola dela fosse desproporcional. E não é só com Emily, Gilmore Girls escreveu muito bem essa complexidade das personagens femininas, na minha opinião, mas eu acho que a Emily é a que melhor representa isso. É claro que é porque ela é a antagonista da série, e o antagonista ele sempre vai ser um personagem mais complexo, com mais camadas, não só mais interessante de se assistir, mas mais bem trabalhado, simplesmente porque ele é um antagonista. É muito mais fácil você escrever uma pessoa do bom humor. Mas o que eu acho interessante também é que, nessa complexidade, é que a Emily, ela é a perpetuadora na relação tumultuosa que ela e a Lorelai têm. Porém, a Lorelai não é sempre a vítima. Ela também comete erros com a mãe. E a Emily é quem tenta manter o vínculo com a filha, dentre as duas. E a Lorelai, às vezes, comete os mesmos erros que a Emily cometeu com ela, com a Robin. A questão principal, diga uma vez, é que mostra como é difícil esse relacionamento entre mãe e filha. Mesmo o da Lorelai e o da Robin, ele é difícil. E também mostra como os traumas eles podem ser generacionais, como eles podem ser passados de mãe para filha. Acho que essa sempre foi a intenção principal da Amy no Paladino, até mesmo porque o foco dela maior dessa série era fazer coisas cíclicas, fazer paralelos, infelizmente. Acho que se ela tivesse focado um pouco menos nisso, os finais da série poderiam ter sido mais ser uma outra tangente. Eu acho que sim, a Emily, no fim, acabou tendo o melhor desenvolvimento da série dentro de todos os personagens, mas eu não diria que isso é totalmente mérito dos criadores da série, porque eu só acho que esse desenvolvimento muito legal dela aconteceu porque eles precisavam fazer alguma coisa com ela quando o Ed Sherman morreu. Eles não tinham mais como manter ali a mesma pessoa dela de esposa do Richard. E tinham que dar um novo caminho pra ela no Revival. Que era o cerne de tudo que a Amy fazia. A identidade dela era ser a esposa corporativa. Então, até bem quando na série em si, quando eles se divorciam, ela fica bastante perdida. Não tinha muito pra onde a série pudesse girar com ela que não fosse essa jornada de redescoberta da sua identidade, tentar entender quem ela era sem o marido e se questionar tudo que ela gostava até ali, tudo que ela fazia até não tinha um outro caminho para o qual a série pudesse que não esse. Porém, apesar de ter sido bom, sido uma boa conclusão para Emily, na minha opinião, eu não acho que foi bem trabalhado como seria se tivesse sido intencional fazer isso com o personagem, se não tivesse sido a única solução, porque o Ed não poderia mais estar na série. Afinal, toda essa jornada dela não cura todas as mágoas que ela causou e não resolve os problemas dela com a Lorelai, por exemplo. Eu não diria que necessariamente tornou ela uma pessoa melhor, apesar dela passar a tratar melhor os funcionários, pelo menos. Eu acho que é um arco de desenvolvimento, mas não foi um arco de redenção do antagonismo dela na série em si. E assim, entender todos esses motivos e gostar de assistir a Emily justamente porque ela é tão complexa, não exime ela de ser uma pessoa narcisista e tóxica, como ela é ao longo da série toda, movida por preconceitos e classicismo. Tudo com a Emily é muito transacional, ela acha que ela pode comprar a lealdade e a afeição das pessoas. E ela também acredita que toda vez que ela faz algo por alguém, essa pessoa deve algo a ela. Mas eu acho que é isso tudo que torna a Abby memorável. E absolutamente Gilmore Girls não poderia ser a série que é sem a presença dela. Eu acho que ela é explicar a complexidade da Emily e por que isso torna ela tão fascinante de se assistir, é basicamente explicar o que torna Gilmore Girls tão fascinante de se assistir, que a série tem essa mesma complexidade. É uma mistura de drama, mas é uma mistura de comédia, fala sobre um relacionamento perfeito entre mãe e filha, mas que também não é perfeito, e conta grande trajetória de vida e de ser bem-sucedida da Lorelai, mas que ao mesmo tempo não é 100% boa e 100% bom. Mas, enfim, a série é ótima em fazer essa dicotomia dos personagens, ela é um grande paradoxo em si mesma.
e ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, ninguém é exímio de cometer nenhum erro. E por isso que eu acho que ela é bastante, ainda que dentre os seus pormenores de ser uma série e ter umas coisas fantasiosas, eu acho que os seus personagens, eles são bem realistas, no que diz respeito a como as pessoas são na vida real. E é isso, esse é o vídeo sobre a Emily. Eu sei que esse não foi um vídeo tão longo quanto os que eu tenho feito dos personagens ultimamente, mas eu não acho que esse vai ser meu único vídeo sobre a Emily. Eu tenho a intenção de talvez, quem sabe, trazer um vídeo especificamente falando mais do relacionamento dela com a Lorelai, não sei, ideias. Mas se você tem interesse em ver mais vídeos sobre a Emily ou mais vídeos sobre outros personagens de Gilmore Girls e outras séries, comenta aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder quando sair os vídeos novos, ativar o sininho também para receber notificações e deixa um like nesse vídeo se você gostou. Aproveita também para me seguir no Instagram, @soyontai, para acompanhar tudo que eu faço lá, tal como minhas outras redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo. A Emily é muito, ou as coisas são exatamente do meu jeito ou elas não são.